No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de João Ferrarim. Bem, meu nome é João Ferrarim. Eu vim do interior de São Paulo, precisamente da cidade de Regente Feijó, próximo aqui da divisa do Paraná, e mudei para Maringá em 1947, precisamente no mês de julho de 47, assim que iniciou a cidade de Maringá. Eu até costumo comentar que eu sou pioneiro de Maringá. Ali em Maringá, meus pais tinham propriedade agrícola e eu participei das aberturas dessas propriedades junto com meus irmãos. Posteriormente, em questão de meses, eu mudei para a cidade junto com meu pai. Ali em Maringá eu trabalhei em alguns serviços, como servente pedreiro, trabalhei na fábrica de Guaraná e passei a trabalhar num armazém de secos e molhados, como auxiliar de faxineiro, vamos dizer assim, do armazém. Depois, nesse mesmo armazém, eu passei a trabalhar no balcão, como balconista. Isso em 1949. E em 52, o meu pai, com mais meus irmãos, deu alguma coisa para nós e nós se estabelecemos aqui na Avenida Brasil, no dia 2 de dezembro de 1952. Eu e mais os meus irmãos. E de 52 até hoje eu continuo aqui. Alguns dos meus irmãos se mudaram daqui, outros já faleceram, e eu continuo aqui, em Nova Esperança, lutando para o bem da cidade. Eu comecei o armazém aqui em Nova Esperança, eu tinha 20 anos, em 1952. Hoje eu estou com 68 anos completo. Por que o senhor decidiu vir de Maringá para Nova Esperança? A decisão de eu vir para Nova Esperança não foi provavelmente a decisão minha. É que nós éramos um número bastante elevado de irmandade e o único que tinha uma pequena noção de comércio era eu. Os meus irmãos não tinham, eram lavradores, como eu também era lavrador. E então, nós viemos para Nova Esperança, meu pai comprou essa propriedade, conforme eu disse, e nós achávamos que aqui era bom porque nós íamos começar. E o começo, você chegando numa cidade nova, sempre há mais estímulo. E eu vim por esse motivo, para poder crescer junto com a cidade. E já era Nova Esperança? Estava saindo de Nova Esperança, porque as eleições tinham sido, se eu não me engano, em outubro de 52, e eu vim em dezembro de 52. Quer dizer, quando eu vim para Nova Esperança, se falava só em Capelinha. Aliás, falar em Capelinha, eu quero comunicar a vocês também que eu já conhecia Capelinha antes de vir para Nova Esperança. Eu trabalhava nesse armazém em Maringá e esse meu patrão tinha um pequeno atacado. E já naquela época nós carregávamos os caminhões, eu e os demais funcionários, e vinham vendendo mercadoria pronta entrega. Naquela época eu passava por Mandaguaçu, passava por Guadiana, Iguatimi,
hoje Castelo Branco, naquela época Iruí. Daqui nós fazíamos Capelinha, nós íamos até em Barão do Lucena, que naquela época não era Barão do Lucena, era Boa Esperança. Era Boa Esperança, Barão do Lucena chamava-se Boa Esperança. Daí nós ia para Sumaré, Maristela, Sumaré, e pernoitava na famosa Brasileira, que hoje é Paranavaí. Então eu já conhecia Nova Esperança antes de eu vir para cá. Não, esse roteiro de se não tinha que ocorrer duas coisas, não podia ocorrer nem muita chuva, e também quando tinha muita areia na estrada, você não conseguia, porque naquela época a areia ela ficava acumulada na estrada, não tinha essas caixas laterais que existem hoje, que escorre a água, entendeu? Então a água ficava sempre no meio da estrada, região de caminhão. Mas normalmente nós íamos pousar em Paranavaí, na antiga Brasileira. No outro dia, então, a gente voltava para Maringá. Isso eu fiz algumas viagens dessas, né? Conheci o finado Júlio Zacarias, eu ia até no armazém dele, que ele tinha lá na placa Zacarias. Naquela época, eu ia vender para o seu Júlio Zacarias lá na placa Zacarias. Nessa cidade que o senhor falou, Nova Esperança era maior, menor em relação a Parnavaí? Não, Parnavaí, conforme eu disse, Parnavaí era melhor, sempre foi melhor, né? Já na época já era melhor. Nova Esperança vinha sempre em segundo plano dessa região aqui. Primeiro era Parnavaí, depois Nova Esperança, como é até hoje, não é isso? Você já trabalhava com comércio? Eu trabalhava de empregado nesse local em Maringá. Como que chamava essa empresa? Chamava-se Ângelo Planas e Filhos Limitada. Mais propriamente Casa Planeta. Aí quando o senhor já veio com a intenção de montar um comércio? Para Nova Esperança? Eu já vim já decidido e vim pronto para trabalhar. Chegou e já montou? Já montamos o comércio, eu e mais meus irmãos. Como que era esse comércio? Era aquela tradicional venda que nós falávamos, tradicional armazém de secos e molhados, não é isso? Chamava-se Casa Ferrarim. E o local sempre foi na Avenida Brasil, onde existe o supermercado hoje. Lá nós estamos com a Casa Secos e Molhados. E o armazém, conforme existe até hoje, alguns armazéns, mais ou menos daquele sistema, né? E até hoje ainda existem alguns. Isso aí ficamos até surgiu o supermercado em 70 e pouco, né? Surgiu o primeiro supermercado, 72, 73. E até ali nós tínhamos sempre aí nós chegamos a ter dois armazéns. Tinha um na Avenida Brasil e esse outro aqui em cima, onde existe o supermercado aqui na 14 de dezembro, também era armazém. Nós adquirimos aqui em 65, 64, 65 um armazém de secos e molhados. E em 73, 74 nós transformamos em supermercado. Levou o senhor a escolher assim? Em que momento o senhor escolheu? Vou para Nova Esperança, moro para Parnavaí, vou para o Sul. Eu não posso dizer que foi eu que escolhi. Eu já disse a vocês agora há pouco que eu não escolhi Nova Esperança. É que nós tínhamos aqui alguns parentes e o meu pai veio para Nova Esperança conhecer a Capelinha. E chegou e gostou e comprou um terreno. Como meu pai tinha uma certa economia, ele construiu o armazém na Avenida Brasil. E por esse motivo é que nós não escolhemos. Foi o nosso pai que comprou e nos deu para nós e nós se estabelecemos. Os parentes que estavam aqui também na Capelinha? Não, estão aqui, estão até hoje aqui. São meus primos Galinari. São filhos por parte de... Por parte a mãe deles, dos Galinari, era irmã do meu pai. Desses aí, dos Galinari, quem é o mais antigo? Não, esses são todos antigos. Eu tenho... Já vieram antes? Eles vieram antes de mim. Eles chegaram aqui, se eu não me engano, em 51. Eles vieram também de onde nós viemos. Só que nós viemos em 47 para Maringá e eles vieram em 51 para Nova Esperança. Quando o senhor se mudou, agora vou ser morador de Nova Esperança. O que o senhor encontrou aqui em Nova Esperança? Bastante mato. Muita mata, né? Porque ainda tinha bastante mata, né? Estavam derrubando os matos ainda. Para vocês terem uma ideia,
Aqui onde nós temos hoje a prefeitura atual era mata. Se você chegava ali no Armazém Capelinha, também era mato. Então, era bastante mato, né? Mas muito otimismo, né? E muita coragem de trabalhar e sempre sonhando com o sucesso. João, qual é a relação, só para ilustrar, a relação entre comerciante e freguês, aquela coisa do fiado, aquela coisa que não está querendo. Naquela época, o relacionamento, pelo menos no meu caso, com a clientela era bem melhor do que hoje. Era uma amizade mais sadia, existia mais confiança. O cidadão chegava no armazém com um dia ou dois, uma vez ou duas que ele aparecia, já tinha seu crédito. Entendeu? O crédito era mais fácil do que hoje. Hoje você não tem tanta confiança, você tá entendendo? Naquela época existia mais segurança, mais confiança, mais responsabilidade. As pessoas eram mais responsáveis daquilo que dizia. Se ele dizia que vinha pagar conta para você, ele vinha pagar, vinha no seu estabelecimento. Hoje não, hoje você é obrigado a ter o respectivo documento assinado, porque senão você acaba se atrapalhando. E tinha muito essa vantagem, cara, muita amizade, muita coisa gostosa que hoje não tem, porque você tinha o contato com o cliente. Hoje não, hoje o cliente chega no supermercado, ele entra lá, ele pega a mercadoria, passa no caixa, paga, vai embora, ninguém conhece, ninguém, não fica conhecendo ninguém. Naquela época não. Aquele bate-papo gostoso, entendeu? Aquela isso era comum. Era comum a gente receber muitos presentes. Principalmente quando as esposas da gente ganhavam um filho, era uma alegria, né? Era bastante. Principalmente galinhas, frangos. Nossa Senhora, era uma imensidade, entendeu? E em contrapartida, também, no meu caso, por exemplo, dificilmente eu passava um mês sem que eu fosse padrinho de casamento. Teve uma fase aí que era todo mês. Quando não era todo sábado, eu era padrinho de casamento. Pessoal do sítio, sabe? Tem muita gente no sítio, porque naquela época Nova Esperança tinha na faixa mais ou menos de 40 a 45 mil habitantes. Disso aí, 70, 80% moravam na zona rural. Se bem que naquela época Nova Esperança, Floraí pertencia a Nova Esperança, Castelo Branco, Atalaia, Uniflor, entendeu? Então o município era maior do que hoje, né? Isso em 60 por aí, mais ou menos, sabe? Não fazia tanto como faz hoje. O pessoal da lavoura tinha carroça, né? Eles iam com a carroça e faziam compra e levavam. O pessoal do sítio, né? E na cidade, a cidade era pequena, não tinha tanta necessidade de entrega, né? E o senhor falou dos sábados que o senhor era padrinho de casamento. Os finais de semana, domingo, por exemplo, qual que era o lazer quando você trabalhava? Bom, no meu tempo de juventude, aqui tanto em Maringá como em Nova Esperança, o lazer nosso, primeiro lazer, era dançar. Existia naquela época bastante mais baile do que existe hoje. Existia também naquela época o matinê dançante. Eu não sei se vocês já ouviram falar no matinê dançante, já deve ter ouvido falar. Dificilmente tinha um domingo que não tinha matinê dançante. Então lá pelas 4 horas da tarde, pelas 5 horas, a gente se reunia e ia dançar. Aqui na França tinha um clube onde hoje funciona a associação comercial. Não era bem um clube, era um salão de festa de um cidadão, por sinal, ele era dentista em Nova Esperança, chamava-se Dário Rodrigues. Qual que é a rua que fica a associação comercial? A rua Associação Comercial fica aqui na rua José Felipe Dias, né? Na rodoviária. Então é esse clube do Dário, que nós chamávamos. Aí era o ponto de encontro, era o local. 4, 5 horas da tarde e ia até que horas?
Anoitecer já parava. 2, 3 horas de lazer aí, sabe? Naquela época, Nova Esperança tinha bastante pessoas que tocavam, mas tinha um cidadão que hoje está em Curitiba, e o irmão dele está em São Paulo, chamava Nelson Mesquita e seu conjunto. E tinha um cidadão que eu adorava muito ele, o Milton Bernardi, que é o pai do meu amigo Paulão aí. O Milton fez alguma serenata para mim, entendeu? Para mim, para minha esposa. E tinha o Bentinho, né? Lembra do Bentinho, Milton? O Paulo. Então era esse conjunto que tocava. E nós nos divertia bastante. Esse era um dos lazeres. O outro lazer era cinema, né? Nova Cine... Esperança já tinha cinema? Já tinha. Quando cheguei já tinha cinema. Então o cinema era todo dia, né? Algum filme que marcou naquela época? O filme que mais... aliás, não foi aquele filme, mas diversos filmes. Principalmente naquela época mais era o Faroeste, né? O Bang Bang que nós chamávamos, entendeu? Esse era, todos eles a gente adorava, né? Falava em Bang Bang, a gente ia pro cinema. Seu João, cinema, juventude, lembra namoro. Como que era o namoro naquela época? O namoro naquela época era bem diferente de hoje, né? Não era tanto à vontade, sabe? Primeiro que tinha poucas moças, né? Você para arrumar uma namorada não é assim, arrumar uma namorada hoje. As moças não saíram, já existia poucas, elas também não tinham essa liberdade de sair de casa como tem hoje. Primeiramente porque tinha mais homens. E segundo que era uma região nova, não tenho nada contra os nortistas que vinham para cá, entendeu? Pelo contrário, sempre me situei muito bem com eles. Mas as pessoas tinham uma certa intimidade, porque eram jovens, eram rapazes que vinham de lá, sozinhos, né? Então era natural que os pais segurassem um pouco, né? O senhor veio casado ou solteiro? Eu vim solteiro, eu vim com 20 anos aqui. O senhor conheceu a Dona Pilar como? Eu conheci a Dona Pilar assim que eu cheguei aqui. Ela morava em frente ao meu armazém ali na Avenida Brasil. O pai dela também tinha um pequeno armazém. Mas ele ficou pouco tempo com esse armazém e ele se mudou-se para um sítio aqui na região de Bela Vista. Depois que ela mudou para lá, passado uns anos que ela estava lá, que eu passei a namorar. Mas eu conheci ela aqui. Qual o sobrenome da Dona Pilar, a família dela? A família dela é a família Boter. Eles também são paulistas da região de Monte Azul, perto de Catanduva. Mas sozinho, sem pai. Hoje ela tem uma irmã aqui, em Nova Esperança. Ela tem uma irmã, tem um irmão e uma irmã em Maringá, e a mãe dela também mora em Maringá. Foi difícil conquistá-los? Foi difícil conquistá-los? Não foi difícil. Não. Graças a Deus eu tive sorte. Escolhi uma boa companheira. Você quer falar um pouco dos filhos, os nomes e ordens de nascimento? Meus filhos têm a mais velha, chama-se Dora Lúcia, está em Londrina, é psicóloga. Depois tem a casada, tem a Fátima, que trabalha comigo, que é a esposa do Moacir Olivati. Tem a Sandra Regina, que é esposa do João Batista, que também os dois trabalham comigo. E tem o meu filho, José Eduardo, que atualmente está na Espanha, se aperfeiçoando nos estudos. Esse é solteiro. E tenho 5 netas e 2 netos. Graças a Deus estou bem de família. Saindo um pouquinho dessa parte e voltando um pouco lá atrás, como que era a política na época? O senhor chegou aqui, o senhor logo teve alguma participação? Política, eu sempre participei de política. Quando cheguei em Nova Esperança, eu fiquei conhecendo o primeiro prefeito, por coincidência, eu já morava aqui, e eu fui para Maringá, e lá com meus amigos, lá nós fomos num baile em Mandaguari. Naquela época você tinha que levar uma roupa dentro da mala para chegar na cidade lá, tomar um banho e vestir outra roupa, porque era tudo poeira, né? E lá nesse hotel em Mandaguari eu fiquei conhecendo o Dr. Silveira, primeiro prefeito, né? E ele ficou 2 anos no poder, depois ele se candidatou para deputado,
e assumiu o Palhano. Posteriormente, nas próximas eleições, eu já participei dela mais ativamente, que foi a eleição do Pesanúcio. E eu sempre participei em campanhas políticas. Participava em que sentido? Em que nível? Como, vamos dizer assim, como diz hoje, cabo eleitoral. Eu sempre me envolvi em política. Eu nunca consegui ficar em cima do muro, como se diz na gíria, né? Eu nunca consegui ficar, me afastei dela totalmente. Eu sempre teve um lado. E essas primeiras eleições, desde o primeiro prefeito, eram tranquilas? Eram tranquilas. As eleições aqui nunca houve problemas tão sérios, sabe? As eleições... Algum caso aí que deu ataque? Não teve alguns casos, tem um caso tão pitoresco. Na época, esse Dr. Silveira, quando ele se candidatou a deputado estadual, ele, para poder ganhar a simpatia da população, teve dois casos interessantes. Um deles foi que ele anunciou, através dos alto-falantes que tinha na cidade, que Mandaguaçu ia nos tomar Iruí. Iruí, que hoje é Castelo Branco. Por incrível que pareça, ele conseguiu fazer que com 2 caminhões, na época, caminhões menores, né, do que hoje, as pessoas montadas nesse caminhão e fossem lá defender Iruí. Defender com que arma? Defender fisicamente, né, porque não tinha árvore, ninguém estava brigando. Foi um caso pitoresco, né? Teve esse caso aí. Mas não houve nada disso. Quando ele chegou lá, não tinha ninguém no Mandaguaçu, não tinha nada. Foi só para ele se promover. E teve outro caso que ele trocou o nome de algumas ruas, né? Diversas ruas ele trocou o nome, né? Inclusive a da Avenida Brasil, que hoje é Avenida Brasil, que chamava-se Avenida Caxangá, que até hoje eu não concordo com a troca do nome, porque eu acho que o Caxangá seria um nome muito... Não tem nada contra a Avenida Brasil, o nome do Brasil, mas poderia ser uma outra. Esse nome Caxangá é um nome indígena, são raríssimos você ver esse nome por aí, nome de rua, né? Então ele colocou aí a Avenida Nova Guinza, e a população se revoltou, e eu participei desse movimento. Nova Guinza. Nova Guinza é a avenida principal da cidade de Tóquio, se eu fiquei sabendo. Mas na Brasil? Aí alguém pregou a placa da avenida Nova Guinza e nós arrancamos a placa da avenida Nova Guinza. E deu um pequeno tumulto aí, sabe? Posteriormente ele foi bem inteligente, ele colocou umas urnas na rodoviária, e lá ele colocou um plebiscito, né? Avenida Brasil, Avenida Presidente Prudente e Avenida São Paulo. E ganhou a Avenida Brasil, que está até hoje. Não está mal também, né? Mas eu era a favor do nome Caxangá. E teve alguns problemas aí que houve, por exemplo, na Avenida Brasil, numa época na Avenida Brasil, nós construímos uma ponte. A erosão era tão grande que ela atravessava aí nos fundos do CCOS, e saí lá do Parque das Guevilhas, através do CCOS, e ali onde é aquele armazém da Cutia, tinha uma serraria. Pois ela derrubou a serraria, essa erosão, entendeu? Não transitava mais ninguém. Então nós fizemos uma ponte, um pontilhão. Nós que eu falo foi os moradores da região, sabe? Tinha alguma serraria na época, a serraria dos irmãos Fabrini, que usavam muito essa rua, né? E os moradores, e inclusive... Eu sempre morava lá. Morava lá onde tem o supermercado hoje. E ali onde tem a borracharia do Alexandre, nós fizemos um pontilhão aí, para poder passar pelo menos a pé, né? Porque de carro você não passava, você tinha que dar a volta pela rua de cima. Aí na eleição, já quando ganhou a eleição, o seu Pesanúcio, ele conseguiu fazer uma barragem e conseguiu conter a erosão aí, sabe? Foi um caso bem interessante, foguetório, festa, dos foguetes. Eu tinha até foto dessa... Isso foi em 56. 56, 57 por aí. Assalto? Assalto naquela época não existia. Eu não lembro de ter sido assalto. Eu roubo muito pouco. E também o povo, por ser uma região que tinha muita gente de fora da região, que era uma mescla de gente, né?
de São Paulo, de Minas, do Nordeste, tinha muita gente no Nordeste, desbravando essas matas aqui da região de Parnassis, de Cruzeiro do Sul, de São João do Caiuá, que era o ponto que ele se encontrava peãozado. E eu tinha um relacionamento muito bom com esse povo, eu não tive dificuldade, e também não lembro de muitas mortes, assim, que teve algumas aí, mas não foi tanto que a gente pode imaginar que era perigoso. Havia muito respeito, entendeu? Por exemplo, sair um pouquinho da parte familiar. Naquela época existia o que nós chamávamos de baixo meretrício, não é isso? Então, quando eu cheguei aqui, era aqui, o baixo meretrício era aqui na Avenida Brasília, onde é o CCOS. Ali tinha uma casa de prostituta. Essa casa ficou ali, assim que eu cheguei, logo em seguida mudou-se para onde hoje as casas populares ali, pro lado de baixo da próxima rodovia, né? Eu nunca lembro de ter tanta briga com tanta gente que vinha de fora. Se respeitava muito, as pessoas se respeitavam, entendeu? Então, O senhor já alcançou, né? O baixo se era grande? Era grande. Tinha, acho que umas 10 ou 12 casas, né? Das pessoas, das mulheres da vida fácil. Mas era um ambiente que não tinha tanta briga, não. Quase familiar. Voltando um pouco à política, o senhor falando do prefeito, o senhor fez anúncio, o senhor chegou a ser vice-prefeito. Eu depois da eleição do Pesanusso, depois em seguida veio o Armando, depois o Pedro Sampaio, depois o Armando novamente, posteriormente o Ercílio, e daí eu já começaram a me sondar para me candidatar em alguma coisa, e eu nunca quis. E daí o doutor Severino resolveu topar ser candidato a prefeito desde que eu fosse vice dele, e eu topei, e fomos candidatos, ganhamos as eleições com uma certa dificuldade, mas naquela época se gastava pouco, né? Não se gastava o que se gasta hoje. Pelo menos nós não gastamos, nem eu nem o doutor Severino. Nós, se lançamos candidato, que quem quisesse votar em nós votaria, mas nós não demos nada para ninguém. Fizemos uma campanha econômica, trabalhosa, visitamos todas as casas da cidade e ficamos na prefeitura durante 6 anos. Naquela época, isso foi em 76 a 82. Naquela época era 4 anos, mas depois o governo prorrogou para mais 2. Então nós ficamos 6 anos na prefeitura. Qual a avaliação que o senhor faz dessa experiência? Eu gostei da minha experiência. Para mim serviu, porque o senhor sabe muito bem que eu já tive a oportunidade de dizer a alguns de vocês que eu tenho muito pouca escolaridade. Minha escolaridade é praticamente quase que zero, né? Mas a política me ensinou muito. Nessa administração do Dr. Severino eu aprendi muito com a política, sabe? Conhecendo pessoas e conhecendo a administração pública dele, da prefeitura, o modo que funcionou. E o Dr. Severino, na minha opinião, foi um excelente prefeito, entendeu? Me deu oportunidade para me assumir a prefeitura umas 2 vezes. E houve muita transparência da administração dele. Foi uma administração bastante sadia. Eu lembro muito bem que nós entregamos a prefeitura. Eu falo nós porque eu participei bastante da administração dele. Entregamos sem tostão de dívida, o caixa em dias, funcionando tudo, maquinário, tudo nota 10. Então, para mim foi excelente participar da administração do Dr. Severino. Nessa época, voltando um pouco na eleição, essa concorrência política, como que era essa relação entre os partidos rivais? Olha, sempre existiu. A mesma coisa do que hoje. Sempre existiu a rivalidade de um grupo contra o outro grupo, né? Quando foi extinto os partidos políticos, a Arena e o PMD,
Aliás, naquele tempo aí existia a UDN, o PTB, aqueles partidos tradicionais, aí foi extinto e criou-se a Arena e o MDB. Só que existia a Arena 1 e a Arena 2. Em Nova Esperança tinha o MDB, praticamente não existia, que era bem frágil, né? Então existia a Arena 2, que era sempre liderada pelo senhor Armando Muxoa, e a Arena 1 liderada pelo Basílio, que até hoje o grupo continua o mesmo, entendeu? Sempre houve essa rivalidade bastante grande entre os dois grupos, né? Até hoje há, né? Mas sabe que nisso aí eu tenho uma coisa que eu honestamente me orgulho. Eu consegui até hoje ser adversário desses candidatos, como foi adversário do Armando muitas vezes, e eu nunca voltei para ele sabe disso, mas nunca consegui ser inimigo do Armando. Pelo contrário, sou amigo do Armando, barbaridade, e nunca fiquei do lado dele. Quer dizer, graças a Deus eu tive essa felicidade de não ter inimigo político, né? Tive adversário político. Né? Mesmo em plena campanha, ele se cruzava e sempre ele comentava, poxa, mas está difícil, mas está pesado, está isso aqui. Quer dizer, sem atritos. Isso aí, nessa parte, eu sou muito feliz. E antes dessa divisão de ANP e MDB, o senhor pertencia a que partido? Eu pertencia ao PSD, Partido Social Democrático, partido do Juscelino Kubitschek, Moisés Lupião, esse grupo aí. Qual é a relação do prefeito, no caso de vocês, com o governo do Estado? Qual que era a relação do município-Estado, verbas, etc.? Bom, na minha participação junto com o Dr. Severino, eu acho que era como hoje, né? Só que não sei, viu? Parece que se viajava menos. Parece que o dinheiro vinha mais rápido, entendeu? E, se bem que nós pegamos um governador que se chamava Jaime Carneiro, né? Aí dispensa comentário, né? Foi um baita do governador e a gente chegava lá com qualquer coisinha já estava no jeito de o que tinha que fazer. Era outro Jaime. Você disse muito bem, era um outro Jaime, né? Não sei se era só o Jaime Caneu, se era a situação da época, ou era. E todos, talvez ele tinha mais acesso a nível federal, né? Mas, Uma obra, um programa, enfim, alguma coisa que vocês fizeram na época que merece destaque hoje? olha, eu diria que foi o combate à erosão. O Edmar deve conhecer algumas barragens, ou uma barragem que foi feita aqui no início do Caxangá. É uma coisa de louco o que foi feito aí, entendeu? A tubulação que foi colocada nessa cidade, na gestão do Dr. Chirino, foi uma coisa de louco. Foi muito combate à erosão. Essa, na minha opinião, foi a obra mais importante na gestão do Dr. Severino. Eu acho que, sem exagero nenhum, acho que 70% da tubulação que foi feita nas praias foi na gestão dele. E ele construiu algumas obras boas que até hoje marca em Nova Esperança, que foi o ginásio de esporte, os dois conjuntos populares muito bons, que é o Jaime Caneiro e o Júlio Zacarias, entendeu? Ele fez boas construções, o São Vicente de Paula, agora no momento não me recordo tantos assim. Deixa eu dar uma vez conversando com o senhor sobre isso do Cineclube Royal. Royal. O senhor podia falar? Existia naquela época em Nova Esperança, em 1955, 54, por aí, um cidadão veio em Nova Esperança e construiu um salão e transformou num clube, num cineclube, chamava-se Cineclube Royal. Ficava aqui na rua Vereador José Gazola. Duas quadras, na terceira quadra, vindo no sentido do Barão do Sena, do supermercado Sena para a prefeitura. Cidadão chamado Luiz Ianelli. Ele construiu isso aí e transformou num cineclube. Era cinema e baile.
Então veio alguns cantores famosos naquela época, como Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo. Foi uma época de ouro, sabe? Para nós, Esperança na época, né? Cantores desse. Era um clube todo de madeira. Além de ser de madeira, o forro, as paredes eram todo forradas de forro de peroba, sabe? Coisa de louco, porque tinha muita serraria na época, né? Aqui tinha umas 8 ou 10 serrarias, não me recordo muito bem. Então tinha madeira à vontade. Ele fez um clube, na época, bem luxuoso, sabe? Muito bonito. Era frequentado pela população, ele promovia alguns bailes, né? As famílias da loja, né? As famílias se reuniam, dançavam, festas. Era um clube legal mesmo. Não, não foi muitos anos. Foi poucos anos, depois ele se afastou daqui. Isso aí depois ele vendeu, se não me engano, para a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus posteriormente construiu em outro local e hoje foi demolido. Mas você falou em clube, eu lembrei do futebol na época, né? Naquela época, em 50, 60, por aí, 55, existia o Campeonato Paranaense do Norte e do Sul, né? E nós, Esperança, tinha o privilégio de disputar o Campeonato Paranaense, começava em Cornélio Procópio, vinha até Paranavaí. Então, disputava Paranavaí, Nova Esperança, Maguaçu, Maringá, e essa coisa toda, sabe? E tinha bastante, até costumava chamar que era o time dos paraguaios. Nova Esperança tinha, se não me engano, tinha 6 ou 7 jogadores paraguaios que jogavam no time principal de Nova Esperança. Inclusive tem um deles que até hoje mora aqui, um cidadão por nome Gonçalito, está sempre na rua aí. Ele era um dos jogadores do time de Nova Esperança, sabe? Nessa época, então, teve uma passagem que marcou muito. Num determinado jogo, jogava Nova Esperança e Comercial de Cornélio Procópio, um atacante de Nova Esperança marcou um gol. Conforme que ele marcou o gol, ele continuou correndo e bateu com as duas mãos na rede e caiu o pau do gol e a trava do gol. Eu falei que é um caso pitoresco porque saiu naquela revista que tinha na época, uma revista a nível nacional, a revista Cruzeiro, tinha uma página que era assim: o impossível acontece. E aconteceu isso em Nova Esperança. Então eu estou só relatando isso aí. São coisas assim que aconteceu que é interessante, né? Então estou comentando isso aí sobre futebol. O senhor não se envolvia na direção do... Não, eu participava assim como torcedor, mas eu nunca me envolvia, nunca joguei, né? Eu tinha um irmão que era sempre envolvido na diretoria, sabe? Do tempo que ele morou aqui, ele participava. O futebol sempre teve uma experiência, você sempre teve boa participação. Sempre participou bastante. Como profissional sempre teve. Depois acabou, né? Com todos a região não tem nem condições mais hoje, né? Mas na época tinha. Tinha um bom time de futebol de paraguaios que jogava aí. Você tem alguma colocação, alguma saudade sobre isso? Uma coisa que tinha em média passado? Gostaria de fazer isso passar. Eu acho que saudade da minha pessoa, do que eu fiz? Não. Eu tudo que eu fiz eu faria de novo, né? Mas não deixei assim, não tenho. Lógico que você vai recordando as coisas antigas, a saudade vem mesmo, né? Você fica se relembrando quando você era mais jovem, quando você participava das festas. Isso é natural, né? Mas não. O senhor sempre teve uma participação, além de política, social, né? Fala um pouquinho a respeito dessa participação. Por ocasião da fundação do Lions Club, logo na segunda gestão do presidente do Lions, eu fui convidado para entrar no Lions Club. E entrei e tive a felicidade de ser presidente 2 vezes do Lions.
tive a felicidade de ser tesoureiro algumas vezes, né? Participei de todas as campanhas do Lions, até hoje participo, você sabe disso, você também faz parte, o Deprá também faz parte. Meu amigo Edmar, ele gostava muito de ouvir eu cantar a primeira estrofe do hino da bandeira, né, Edmar? Tinha um companheiro nosso que hoje está em Colorado, toda vez que nós íamos cantar a primeira estrofe do hino da bandeira, nós não podíamos ficar olhando um para o outro, porque as nossas vozes eram tão bonitas, que nós se emocionava muito, né, Edmar? Então nós procurávamos se desligar. Era o Flávio Tolentino. E através do Lions eu me realizei porque eu também tive a oportunidade de ser presidente da APAI 2 vezes. Eu fui fui fundador da APAI e fui presidente da APAI 2 vezes. Explica um pouquinho mais para a gente por que a fundação da APAI do Nova Esperança e o que foi isso. Na época que foi fundada a APAI Nova Esperança, o presidente do Lions era o meu amigo Ailton de Deus Mateus. Ele achava que nós tínhamos que construir a APAI porque precisava, porque tinha bastante excepcional em Nova Esperança e nós tínhamos que fazer isso aí. E a princípio eu mesmo fui contra, porque eu achava que era uma obra assim, volumosa pela cidade, precisava depender muito de verbas, entendeu? E eu achava que nós não iríamos conseguir. Aí o Ailton formou uma comissão e ele me incluiu nessa comissão e nós fomos visitar algumas APAI. Nós estivemos visitando a APAI de Astorga, a de Paraíso do Norte, enfim, cidades do porte de Nova Esperança que era para a gente poder se basear naquilo. Não adiantava você visitar uma APAI, por exemplo, de Maringá ou de Londrina, nós não ia poder chegar até lá. Então tinha que ser de acordo com a cidade, né? Potencial mais ou menos igual. E daí todos nós voltamos entusiasmados e arregaçamos as mangas e iniciamos a campanha para construir a APAI. Eu fui o segundo presidente, o primeiro foi o Ercílio e o segundo fui eu. E nós iniciamos as nossas campanhas através da Festa das Nações. Nós realizávamos a Festa das Nações aqui na Praça da Igreja, a prefeitura nos construía as barracas e a gente fazia um movimento junto aos bancos. Cada banco se encarregava de mandar um grupo de funcionários e o Lions enviava 2, 3 ou 4 casais junto com esses bancos, entendeu? Cada banco assumia. E o pessoal do Lions ficava mais na responsabilidade de construir e pôr a mercadoria lá, e abastecer, entendeu? Como que era essa festa das nações daquela época, se comparada com as de hoje? Era mais ou menos igual, só que cada barraca tinha seu traje típico, tinha suas músicas típicas e a comida também típica, né? Quais as barracas mais tradicionais? A mais tradicional sempre foi a brasileira, que não poderia ser outra, né? Que era mais a música. O Paulão sempre participava lá dos forró que nós fazíamos lá. Né? Nós não, eu participava com o copo, né? Mas a mais animada era a brasileira e a portuguesa, né? A portuguesa sempre foi animada. E aí depois tinha a italiana, tinha a japonesa, né? Tinha a barraca alemã. Eram 5 barracas, não era... Você saberia dizer mais ou menos o cardápio dessas barracas? Bom, o brasileiro era uma cervejinha, uma carninha, entendeu? Isso é churrasquinho, né? Mais aperitivo, né? Já a portuguesa, todo mundo sabe, né? Era sardinha na brasa, o arroz de Braga, o bacalhau, né? E a japonesa, por incrível que pareça, mais era jogo. A marca japonesa se dedicava no bingo, né? E a alemã também tinha o prato típico alemão, o italiano também, né? Mas era mais ou menos assim. Agora o importante é que cada barraca tinha a sua música, entendeu? E o seu traje típico. Então era bem animado. E através dessas barracas, nós também confeccionávamos uma pequena revista, nós arrumávamos patrocinadores, entendeu? Nós lançávamos a rainha da festa, e essa revista também nós arrecadávamos um bom dinheiro, sabe? E esse dinheiro era revertido? Esse dinheiro é revertido totalmente para a APAI.
eu estou dizendo que era totalmente Paraguai porque era uma entidade que nós, do Laios, nós se incumbimos de realizar isso aí e de construir essa sala de aula. Então nós tínhamos que ter dinheiro, então toda a renda era destinada lá. E depois que eu assumi a primeira vez, depois a segunda vez, aí começamos a realizar alguns bingos, que aí já começou a aumentar a despesa, então nós tínhamos que arrumar mais dinheiro. Então, e até pouco tempo fiz parte da diretoria da PAI. O senhor falou de várias nações aí, voltando um pouquinho lá na história, quando o senhor chegou aqui, junto com várias pessoas de vários lugares do país, também chegaram os japoneses, né? Como que foi essa... Eles já estavam aqui? Houve uma aceitação normal? Quando eu cheguei aqui em Nova Esperança, tinha muito japonês, mas muito mesmo. Para você ter uma ideia, nesse ramo meu de secos e molhados, tinha eu, de brasileiro, tinha um português. O resto era todos japoneses comerciantes. Posso até, se você quiser, citar o nome das casas comerciais daquela época que existia. Tinha a Casa Marília, que era um armazém secos e molhados grande, inclusive tinha atacado. Tinha Casa Nonosa, que é aqui onde hoje é a loja de presentes aqui, a Outlar. Tinha Casa Aliança, tinha Casa Promissão, tinha Casa Sakuno, tinha Casa Nova, tinha Casa Caxangá. Voltei a falar o nome Caxangá porque era estabelecida na Avenida Caxangá, então tinha Casa Caxangá. Eu não me recordo, tinha mais alguma. Isso é para você ter uma ideia quantos armazéns secos e molhados tinha. Tinha a Casa Ferrarinha, que era nossa, que era de brasileiro, e o seu Simões, que até hoje mora em Nova Esperança, o senhor que mora aqui no Jardim Los Angeles, que tinha um secos e molhados. E tinha mais alguns armazéns, tinha muitos armazéns no sítio naquela época, né? Porque como tinha muita gente na zona rural, tinha bastante vendas, pequenos armazéns na zona rural na época, né? Isso é para você ter uma ideia como tinha japonês. Ali na região de Waitinga, por exemplo, tinha tantos japoneses aí que eles tinham o clube deles. Nós temos aqui hoje o Asene, da colônia japonesa. Naquela época tinha na Waitinga, tinha o clube japonês. Tinha outro clube japonês também, antes de chegar no Barão do Lucena, chamava-se Clube Novo Lins. Não sei se o Paulo deve lembrar, que tinha aqui, antes de chegar no Barão do Lucena, à direita. Isso para você ter uma ideia como tinha japonês na Nova Esperança. Eu, inclusive, tive muita dificuldade comercialmente falando para me evoluir um pouco, porque a concorrência era muito grande. E eu, como era um comerciante pequeno, não foi difícil. Aliás, foi muito difícil. Mas, graças a Deus, eu, com a minha habilidade lá que eu tinha na época, tem um caso pitoresco, vou te contar que lá, depois de uns 3 meses que nós estávamos aí, eu falei para meu irmão, nós estamos perdidos aqui. Não se vende nada, como é que nós vamos fazer? Não tinha jeito de vender. Aí eu falei, vou mudar isso aqui. Eu mudei o sistema de atendimento. Eu coloquei na ponta do meu balcão cachaça e cinzano de graça. O cidadão entrava lá dentro, nunca perguntei para ele se ele comprou ou não comprou. A bebida é de graça. E uma outra coisa que era de graça no meu armazém era balas. A bala bem ruinzinha, bem inferior, mas criança não pagava bala. Entendeu? Naquela época o cidadão vinha lá, um moleque vinha buscar 1 litro de querosene, por exemplo, pagava 1 litro de querosene e eu metia a mão na lata de bala e dava umas balas para as crianças. Né? Através disso aí, graças a Deus, eu comecei a conquistar clientes. Eu e meu irmão, sabe? Chamava Tílio, meu irmão. Meu irmão morreu lá em Moarama há pouco tempo. Então, foi dessa maneira que nós conseguimos conquistar. Era totalmente de graça. Cachaça e cinzano. Não se cobrava. Não, o jabá era o prato predileto, né? Pra você ter uma ideia, o jabá vinha em fardo de 50 quilos, aquelas mantas grandes, entendeu? Era barato, porque naquela época não existia geladeira. Mas se não existia geladeira, você não tinha como comprar carne.
Como é que você põe a geladeira? Porque nem na cidadezinha nossa não tinha geladeira, você imagina na zona rural, né? Então o jabá era o prato, jabá, sardinha, entendeu? Isso aí era à vontade, né? Então tinha essas vantagens, né? E o jabá também servia de aperitivo ali, tá? Acabou que cortando e tomando o aperitivo dele. É. Bebia-se muito pouco cerveja, porque era quente, né? Naquela época o aperitivo nosso, mais era o tradicional cinzano, né? Cinzano, martini, entendeu? Isso em festa, né? E o moço tomava lá um refrigerante, um guaraná, mas também sem gelo. E não tinha. Não tinha gelo, então era comum, né? Era quente mesmo, sabe? E para esquentar mesmo era pinga com cinzano, que nós chamávamos na época, e vocês devem conhecer também, que chamava-se o rabo de galo, né? Então, Estou aproveitando essa lembrança de alguns produtos. Você recorda alguns produtos que não existem mais, que tinha, que era muito consumido, tipo alpargata? O que você citou? Querosene, você vendia para geladeira. E era assim, a primeira geladeira que eu tive a felicidade de comprar para minha casa era a querosene. Essa foi logo que eu casei, daí questão de um ano mais ou menos, nós compramos uma geladeira querosene. Depois é que começou a vir energia elétrica, já no segundo ano de administração do Pesanus, é que começou a vir energia elétrica através de um motor estacionário que tinha. Ele funcionava só até às 10 horas da noite, 11 horas por aí. Como que foi? O senhor lembra desse primeiro dia da luz, não? O senhor lembra desse primeiro dia da luz, não? Eu não me recordo. Bom, eu lembro da festa quando inaugurou o motor. Quando o Pesanus trouxe esse motor, ele instalou esse motor onde hoje funciona, onde existe hoje as casas populares, conjunto Jaime Canet. Era um motorzão grande, sabe? Esse motor funcionava até 11 horas, 10 horas, 11 horas da noite. Foi um sucesso, né? Porque já pensou em energia elétrica naquela época, né? Então foi legal. Isso aí marcou muito na administração do seu Pesanus. Já que você estava falando da parte aspecto econômico, inicialmente Nova Esperança nasceu com cafeicultura. Cafeicultura. Queria que você falasse um pouco da dessa evolução econômica, onde entrou o financeiro, onde entrou a industrialização e como é que foi o desenvolvimento econômico? Quando nós chegamos em Nova Esperança, como todo o norte do Paraná, vocês sabem muito bem disso, era café. Café, 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 café e milho e arroz, feijão, mas isso aí era uma quantidade mínima, porque isso era plantado no meio dos cafezais, não é isso? Com a extinção do café em 75, com a geada do café em 75, aí a cidade já tinha, a região já estava indo embora a gente, porque antes de 75 já o café começou, muitas fazendas começou a se desfazer dos cafezais, sabe? Aqui em Nova Esperança nem tanto, mas na região de Parnacy, de Cruzeiro do Sul, começou a entrar a pastagem. E aqui foi mais ou menos em 75, após a geada, foi um desastre. Aí quando surgiu, graças a Deus, surgiu a silvicultura. Então ela se recompôs e se recuperou novamente. Quem dos senhores acha que foi responsável por essa silvicultura? Na época tinha um cidadão que já faleceu, era um japonês. Ele que trouxe o primeiro barracão de Bijaceta. Na época o prefeito era o Ercílio, 72, se não me engano, 73. Eu acho que o Bijaceta de Nova Esperança, o Ercílio tem participação, praticamente foi todo ele. Ele foi o incentivador, ele foi o lutador. Naquela época tinha um gerente de banco do Banco do Brasil, chamava José Valinho. Acho que é Valinho, o sobrenome dele é Valinho. Assim. Um cara espetacular. Esse cidadão, junto com o Ercílio, visitava os sitiantes, os pequenos proprietários, ele pessoalmente, junto com o Ercílio, estimulando as pessoas a plantar amora. Eu acho que a amora deve muito tanto ao Ercílio como esse José Valino.
foi gerente do Banco do Brasil muito tempo aqui, pertenceu também ao Laios, depois ele se afastou daqui. Eu acho que a silvicultura deve muito a esses dois cidadãos e esse japonês. Depois os outros deram sequência, né? Mas o baluarte foi esses dois cidadãos. Tokumoto. Tokumoto morava ali próximo ao fórum, né? Essa ideia sua você lembra como surgiu? Não, eu não me recordo. E como que foi essa mudança de economia aí? Tanto para a população, como para o comércio, a geada? Tem alguma história assim? A geada foi um desastre, né? Aquilo lá foi uma tristeza, né? Porque você já pensou, uma cidade pequena, praticamente tinha uma monocultura só. E nós acabou, porque foi terrível a geada de 75, né? E não sobrou nada. Acabou com tudo. Então deu um desespero nas pessoas, em todo mundo, né? E muita gente foi embora. Tanto é que a cidade deu uma queda brusca, uma queda violenta mesmo, sabe? A população foi embora, aquela coisa toda. E depois, Você lembra mais ou menos a população que era, né? eu acho que Nova Esperança em 75, ela chegou a cair para 20 mil habitantes, mais ou menos, na cidade. É. Tinha quanto antes? O município tinha uns 40, né? Há pouco tempo foi assim, ó. Foi se desfazendo tudo. Depois foram voltando, né? Através da silvicultura foram voltando novamente. E aí, Depois aí começou a vir as indústrias, Caneiro, Brataque, Cocamar, entendeu? E se recuperou novamente e estamos aí, graças a Deus, firmes com o Bisacedo. Como que o senhor vê em comparação a essa época, hoje, Nova Esperança? Comercialmente, eu acho que hoje está melhor do que aquela época. Isso é, melhor do que a época da geada, né? Não quer dizer antes, né? Porque hoje há uma melhor distribuição do dinheiro. Porque o fazendeiro naquela época... Em comparação a antes da crise do café? Não, eu acho que você se refere no auge do café? Bom, o auge do café, sabe qual era a vantagem? Não era só o café em si. A vantagem daquela época, antes do café, no auge do café, é que como as terras eram novas, não se produzia só café. O sitiante, o pequeno sitiante, o porcenteiro, que nós chamávamos na época, ele produzia milho, ele produzia arroz, ele produzia feijão. Então era um todo, entendeu? O café era o volume de dinheiro que você fazia. Mas a manutenção do cidadão, o sustento dele, na minha opinião, era o que produzia na terra sem ser o café. Se produzia feijão, se produzia arroz, se produzia milho, né? Hoje já nem tanto, né? Principalmente feijão e arroz não se produz mais, né? Milho, em todos os casos, se produz. Naquela época se produzia muito cereais. Exatamente. E hoje, o senhor vê o quadro econômico de Nova Esperança? Eu vejo bem. Eu acho que está bom. Eu acho que precisaria voltar novamente à cafeicultura para dar mais sustentação, entendeu? Mas não é fácil, né? Isso aí é um assunto interessante, comparando com a distribuição de renda anteriormente e agora. Eu acho que hoje uma distribuição de renda é melhor que naquela época. Pelo menos na zona rural. Entendeu? Na época mesmo na época da cafeicultura, no fim da época, sabe? Nos anos 70, por exemplo, né? Porque o colono ele só tinha dinheiro uma vez por ano. O pequeno sitiante é a mesma coisa, dinheiro uma vez por ano, quando ele vendia a safra de café. Principalmente no fim, quando não se produzia mais cereais, entendeu? Aí, em 70, por exemplo, 68, 65, aí já começou a reduzir a produção de cereais. Ficou praticamente no café. Então o cidadão só tinha dinheiro uma vez por ano. Ao passo que hoje não. O Bisacedo tem dinheiro todos os meses. Então, para nós, comerciantes, no meu caso, por exemplo, eu prefiro hoje do que naquela época. Existe mais dinheiro, mais gente com mais dinheiro, entendeu? Tem uma melhor distribuição. O senhor financiava muitas famílias? Era comum, né? Naquela época era comum você atender as pessoas com mais tempo de fornecimento, mais demora para você receber o dinheiro.
perspectiva de um desenvolvimento econômico ou na agricultura hoje, assim, que possa melhorar ainda mais esse... Ou, o senhor não vê uma potencialidade de Nova Esperança de desenvolvimento, além do que já existe? Eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que nós estávamos animados com a cafeicultura novamente, né? Que costumo dizer que essa geada que deu agora, essa última geada, não foi tanto prejuízo da geada nesses dias, foi o desestímulo das pessoas plantar café. Quer dizer, se não fosse essa geada, nós teríamos mais gente plantando café, mais produtores. Essa geada ela veio mais desestimular os produtores. Então eu não vejo muito, não fico muito animado com o café por esse motivo. E hoje, como existe muita tecnologia, os nossos produtores agrícolas, a maioria deles não estão preparados para essa evolução que é necessária. Entendeu? Então é preciso estimular bastante, é preciso que a Secretaria de Agricultura estimule bastante, oriente bastante os produtores para que eles entrem na tecnologia para poder voltar a crescer novamente. Porque é comum você ver fazendas aí com a pastagem aí com uma cabeça, ou máximo duas, um alqueire de terra. Isso significa falta de tecnologia, falta de investimento nessa eu estou falando pastagem, mas isso serve para um outro tipo de atividade agrícola também. Eu estou falando de Secretaria de Agricultura, mas não estou dizendo da Secretaria de Agricultura do município. Eu falo do Estado e do governo, entendeu? A nível estadual e nível federal, não municipal, porque o municipal não pode fazer muita coisa. Infelizmente, nossa vida, nós da ótima, a gente está um pouco já vencendo. A gente queria que o senhor tivesse uma mensagem, uma consideração, alguma coisa que falasse sobre a vida, alguma lição, alguma coisa que você quiser colocar para a gente, caso, E ao encerrar essa entrevista com vocês, realmente eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu já tinha comentado com alguns prefeitos que passaram por aí, e com alguns vereadores, que eu acho que Nova Esperança tinha que ter uma casa de cultura, nessa casa de cultura que tivesse alguma coisa escrita pelos fundadores da cidade. Eu não estou me dizendo que eu fui fundador, para os outros mais antigos do que eu. Eu sempre comentei isso aí, porque toda cidade geralmente costuma ter um pequeno museu. Nós não temos esse pequeno museu. E graças a vocês nós estamos tendo essa oportunidade, como eu estou tendo, outros terão, talvez mais antigos que eu, deve ter alguns aí que vocês devem estar sabendo já, mais antigos do que eu, que poderão também deixar alguma coisa falada e televisionada para ficar aí na história de Nova Esperança. O senhor tem algum nome a Tenho. sugerir? Eu tenho. Por exemplo, eu tenho meus primos lá, os Galinari, tem lá o Geraldo, tem o Antônio, tem os filhos dele que nasceram aqui, o Mauro, inclusive. O Mauro é funcionário do Banco do Brasil hoje em Paysandu. Considero muito que ele teve esses dias até na minha casa. Tem aí o Ailton de Deus Mateus, do escritório Santa Teresinha, é um cidadão também que quando cheguei ele já estava em Nova Esperança. Deixa eu ver o que mais. Na colônia japonesa, Uma pessoa assim, expansiva, que gostasse de participar desse projeto. no momento agora está difícil de eu lembrar alguém, viu? Porque os Yamamoto são muito bons, mas eles eram um pouquinho depois, acho que se eu não me engano, vieram em 58, 56, por aí, sabe? Mas deve se aproveitar. Esse japonês do posto Shell, você disse muito bem aí hoje. Esse também é muito antigo. Esse chegou mais vezes junto comigo ali, sabe? Seu João, para encerrar mesmo agora,
imagine que essa fita vai ser vista daqui a 50 anos. O que o senhor gostaria de deixar de mensagem para uma geração futura? Qualquer coisa. É difícil captar aqui uma palavra. Daqui a 50 anos é... Daqui a 50 anos, será que vão ver essa fita mesmo daqui a 50 anos? Poderá até ver, né? Hã? Senão não vão ver não, né? Valeu. Aliás, eu, de vez em quando, com algumas pessoas, como é que tá, seu João? Eu falo, olha, tá tão bom que eu nem sei se eu mereço tanto, né? Eu não posso me queixar da vida de jeito nenhum. Só que, de vez em quando, a gente se queixa, a gente, às vezes, fala alguns palavrões, porque é da pessoa, né? Mas eu não tenho direito em lamentar nem a minha pessoa, nem a minha família. Até agora, eu só posso dizer que eu sou muito feliz, e estou muito feliz na Esperança, e pretendo ficar aqui mais uns 40 anos, né? Depois eu vou ver para onde é que eu vou. O senhor quer assistir essa fita? Eu gostaria de ver essa fita aqui, 40 anos. Agradecemos. Eu que agradeço essa oportunidade. Espero que vocês tenham sucesso entrevistando outras pessoas da época, né? Quem sabe vocês entrevistam a mãe do Paulo Bernardes? Está relacionado? Tocador de violino?